Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Espero que todos estejam bem, né? Hoje nós vamos finalizar então essa aula sobre a urbanização brasileira, ou seja, a forma como se deu a urbanização, principalmente a urbanização brasileira, né? Que é uma característica espacial, ou seja, é uma característica do quê, né? Uma característica de formação, de concentração de pessoas no espaço urbano. Tá? Ou seja, o que é o processo o que é a urbanização, né? O que é o processo de urbanização? O que é o processo de urbanização? Desculpa, é o processo de formação, de concentração de pessoas morando na cidade. Nós temos então, fazendo essa revisão, essa breve revisão, nós temos então o primeiro processo de urbanização, que é a partir do êxodo rural, quando as pessoas elas saem da zona do campo, do rural para a cidade, em busca de melhores qualidade de vida, que ali muitos dos nossos pais, avós, fizeram isso, né? Essa primeira formação nós podemos dizer que se dá, né, a partir da busca de melhor qualidade de vida. E depois nós temos outro processo de concentração, que é a concentração a partir do nascimento de pessoas na cidade, como muitos de nós, eu, vocês, nossos alunos da Escola Pequena Luz, do Prosseguir, né? Enfim, então nós temos aqui o processo, as causas urbanas, né? O processo de urbanização, o processo de industrialização, o avanço tecnológico no campo, que tirou o emprego. Logo, esse processo de urbanização, ele causa esse crescimento ele causa o que? Algumas problemáticas, como a violência, a poluição, a produção de lixo, a inundação, o processo de favelização, né? As pessoas precisam morar num lugar. Nós temos então o conceito de crescimento urbano, que é diferente, né, de urbanização. Urbanização então é um processo de concentração de pessoas na cidade. O crescimento urbano se dá no quê? No crescimento do espaço das cidades. Né? Então, a urbanização ela é o seu processo, sua característica, né? Os seus resultados naquele determinado espaço, eles eles ultrapassam então o espaço urbano e vão para a zona rural, né? Como que nós temos hoje na zona rural: instalação de esgoto, rede elétrica, saneamento básico, água encanada, pavimentação, enfim. O que é cidades, né? Nós sabemos que no Brasil a definição de cidades é quando nós temos o que? Entidades públicas, uma prefeitura em um certo lugar, né? Nós temos o município. E o que é dito desse município cidade é onde está instalado algumas estruturas, alguns equipamentos urbanos administrativos, como as prefeituras, né? Ó, critério para definir cidade no Brasil, de acordo com o IBGE, são consideradas cidades ou áreas urbanas todas as sedes de municípios e distritos. Ou seja, a cidade de Belém, Coraci, Outeiro, Mosqueiro são o que, como tem administrações, são consideradas cidades. Né? Outras áreas como Cumbur não são consideradas cidades, vamos dizer que são consideradas áreas de campo, né? Ou a zona rural. Aí nós temos aqui a ideia de que em 2008 mais de 50% da população ela morou, passou a morar na cidade, né? E esse processo de urbanização, segundo a ONU, segundo os estudiosos, ele é um processo irreversível, né? Aí nós temos a ideia da urbanização moderna a partir da industrialização, tá? As características de urbanização dos países desenvolvidos, que é diferente dos países subdesenvolvidos. Lembra lá, os países desenvolvidos nós temos um processo de urbanização lento e uma ideia urbana, né, do crescimento urbano, com uma estrutura mais adequada às pessoas que estão morando. Tá? O processo dos países em subdesenvolvimento, então nós temos um acelerado processo de urbanização e algumas problemáticas mais intensas. Vamos lá, passando para. Então, isso que nós vamos falar hoje das hierarquias urbanas, né? O que seria essa hierarquia urbana? Então, nós temos cidades, né? Como nós estamos falando de urbanização, logo nós estamos falando do espaço da cidade, né?
então, de como esse crescimento urbano e as expressões, né, a partir das atividades econômicas, comerciais, da produção, né, como esse espaço, essa produção do espaço foi dada, foi classificada, né? Nós temos uma média, então, né, toda média dá para se caracterizar uma cidade, né? Nós temos cidade de grande porte, que influenciam cidades menores. Nós temos cidades que têm grandes estruturas comerciais, econômicas, políticas que influenciam outras cidades menores. Isso pode ser num curto espaço, ou então num espaço grande, né? Essa hierarquia urbana nós podemos ter influência local, né, de uma cidade local, de uma cidade regional e de uma cidade nacional, e muitas das vezes de um espaço até internacional. Mas estamos falando de Brasil. Então nós temos outro conceito dessa hierarquia urbana, vamos dizer assim, que é metrópoles. O que são metrópoles, né? São cidades que têm uma atividade econômica muito forte, ou seja, né, a produção, a circulação e o consumo de bens de consumo. Vamos lá ver, vamos lá relembrar isso, que eu sempre estou falando em aula. Então essas cidades elas têm a produção, a circulação e o consumo de bens de consumo, pode ser uma mercadoria, pode ser um serviço, e devido a isso ela influencia essa cidade que tem essa concentração, essas atividades econômicas, né? Ela influencia as cidades ao redor, né? Vamos lá, o que são metrópoles? São cidades que apresentam acentuado crescimento urbano, ou seja, uma grande concentração de pessoas na cidade, desculpa, além da grande concentração de pessoas das cidades, o crescimento urbano em território vai se expandindo, tá? Então esse crescimento urbano ele absorve áreas rurais, né? Nós poderíamos, um exemplo, o início da urbanização de Belém, né? Da produção da cidade de Belém, vamos dizer assim, ali pela área do Forte do Presépio, foi se expandido para onde? Ali, na próxima região da Estação das Docas, né? Da Visconde de Souza Franco, hoje, que nós conhecemos como Doca. Ali aquela área era a área de campo, ou seja, nós poderíamos dizer nesse processo de formação da cidade, né? Ali era uma área de campo onde tinha a plantação, né? A atividade econômica do que? Da pecuária, da agricultura, era uma área de campo aquela área. Logo, devido a esse crescimento, né? Crescimento urbano e crescimento da urbanização, diferente, lembrem só. O crescimento urbano é o crescimento do espaço da cidade, da urbanização é a concentração de pessoas naquela cidade. Aquela área deixou de ser de campo, foi se espalhando, foi se estendendo ao longo do território de Belém, até não ter mais essa ocupação, não ter mais como ocupar. Mas enfim, voltando. Então, ela absorveu essa área rural, né, e áreas de cidade ao redor. Um exemplo é a cidade de Ananindeua, que nós vamos ver no mapa daqui a pouco. Essa cidade, então, foi se expandindo e passou a ter influência sobre outras cidades, né? Nós temos hoje Ananindeua, nós temos hoje Marituba, que estão sob a influência de Belém, né? Então, a metrópole é o que? A concentração das principais indústrias, né? Uma outra característica da metrópole é a concentração das principais indústrias, de universidades, de laboratórios, centros de pesquisa, moderno setor terciários, bancos, hotéis, empresas e comércio. Belém, então, como exemplo, é essa cidade que tem, né, um melhor setor, ou então um moderno setor terciário, ou então de serviços mais adequados. Vamos lá, só esse slidezinho aqui, para a gente entender. Ó, essa aqui é a cidade de Belém, que vocês estão vendo amarelo. E então o crescimento urbano de Belém, como não se deu mais nessa região para onde expandir, passou o que? Para Ananindeua, passou para Marituba. Um grande exemplo disso são os ônibus, né? Os ônibus saem daqui do centro de Marituba e convergem para onde? Para o centro de Belém, né? Veja como a cidade de Belém tem influência sobre Marituba. É um serviço que está sendo
oferecido aqui para se direcionar para Belém. Isso é um dos exemplos. Mas nós temos aqui, ó, outro exemplo. Aqui em Ananindeua pode ter um certo serviço, né? Só que aqui dentro da cidade de Belém pode ter um mesmo serviço com uma qualidade, com uma estrutura melhor, vamos dizer assim, né? Então as pessoas saem de Ananindeua para procurar esse outro serviço de né, um pouco mais moderno, né? Aqui também nós temos uma maior especulação imobiliária, o terreno aqui é mais caro, enquanto Ananindeua não, né? Isso tudo envolve o que é uma metrópole, tá? Então nós estamos falando de conurbação, né, que é a união de duas ou mais cidades que se expandem e se unem fisicamente a ponto de suas áreas urbanas se confundirem, tornando difícil a distinção entre os municípios. Nós temos uma problemática aqui, inclusive em Belém, por causa disso, né? Tem área aqui que a prefeitura de Belém diz que é da Ananindeua, a Ananindeua diz que é de Belém, e as pessoas que moram naquele determinado local, elas acabam sofrendo com a falta da política pública. Nós temos também o processo de fluxo pendular, né, que é o deslocamento diário das pessoas, ou seja, o que acontece? Tem gente que trabalha na Ananindeua, tá? Tem gente que trabalha em Ananindeua, Marituba, e todo dia está indo para o centro de Belém e volta. Então isso é um fluxo pendular. Vai para o centro de Belém, termina o serviço e volta, né? Faz isso aqui, é um pêndulo, né? Um pêndulo, como vocês podem observar, né? A cidade de Belém está influenciando Ananindeua e Marituba porque aqui nessa região tem a maior geração de emprego, né? Ou seja, também tem uma maior aplicação de capital. Né? Aí nós temos o que é um outro conceito, a região metropolitana, que é diferente, que nós observamos. Nós temos a metrópole, que é Belém, nós temos a região metropolitana dessa metrópole, que é a União. A região metropolitana é um conjunto de municípios integrados, geralmente em torno de uma cidade central, a metrópole, que se relaciona economicamente, socialmente e politicamente.